pode falar comigo. Abram suas Bíblias no livro de Jonas. Fique com a sua Bíblia aberta no livro de Jonas. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que diz assim: não fuja de Deus. Vamos repetir? Não fuja de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar. Fique com a sua Bíblia aberta aí. Quantos de vocês, a partir do momento que você começou a andar e até o momento que você tirou a sua habilitação, quantos de vocês aqui já fugiram de casa? Levanta a mão, deixa eu ver quantos. Quem aqui já fugiu de casa? Ninguém? Todo mundo tranquilo aqui? Não teve nunca? Ninguém fugiu de casa? Eu lembro do meu irmão, o nome dele é Amon. Um dia ele fugiu de casa e o meu pai me deu essa missão de ir atrás do meu irmão com a mensagem: fala para o seu irmão que nós estamos procurando por ele. Então eu saí, fui atrás do meu irmão, encontrei ele. Ele estava assim, gente, atrás do muro. Eu nunca esqueço, parece que é como se fosse hoje. Ele estava assim, atrás do muro, com o pé assim. E eu cheguei nele e disse assim: o pai disse que vai te dar um couro se você não voltar para casa agora. Eu alterei um pouquinho a mensagem, exagerei um pouquinho. Mas o fato é que ele depois voltou para casa, ficou tudo bem, ele não apanhou, para a sorte dele. Você sabe que, eu não sei se você já percebeu isso, mas fugir não tem tanto a ver com destino. Já pensaram nisso? Fugir tem mais a ver com distância. Quando você foge de casa, você foge não pensando aonde você quer chegar, mas você pensa mais nas distâncias. Agora eu tenho outra pergunta para fazer para você. E não precisa levantar a mão, porque eu não quero nenhum tipo de constrangimento nessa noite. Quantos aqui já fugiram de Deus? Não cutuca alguém do seu lado. O ano passado você... O que é fugir de Deus? A gente fala muito isso. Distante de Deus, fugir de Deus. Bem, fugir de Deus não significa que você faz as suas malas, coloca dentro do carro e vai para outro estado, até porque Deus está em todo lugar. Não, isso não é fugir de Deus. Se bem que isso pode fazer parte do processo de fuga. Mas fugir de Deus significa que você sabe aquilo que Deus quer que você faça, mas você decide não fazer aquilo que você sabe que Deus quer de você. E nesse processo de fuga de Deus, você muitas vezes silencia a voz da sua consciência. Se você dividir a palavra consciência, você tem ciência com. É um conhecimento que nós temos do certo e do errado. Tem um conhecimento comigo mesmo, eu posso dizer assim. E nesse processo de fuga de Deus, você silencia a voz da sua consciência. A sua consciência está constantemente te dizendo: você não está fazendo a coisa certa, você não está no caminho certo, mas você tenta silenciar a voz da sua consciência, talvez conversando com um amigo, com uma amiga, pedindo conselho. Ei, você acha que eu estou fazendo a coisa errada? Não, você está tranquilo, porque você sabe que a voz da sua consciência está dizendo: não é por aí. Ou talvez, quem sabe, você tem que ajustar a sua teologia para que você se permita mudar o seu comportamento, o seu estilo de vida, se envolver em algumas coisas erradas. Aí você diz: olha, eu sei que eu estou errado, mas eu e Deus nós nos entendemos. Sabe de uma coisa? Eu sei que eu estou no caminho errado, eu sei que eu estou fazendo as coisas erradas, mas Deus está preocupado com coisas mais importantes do que o meu pecadinho. Mas no fim da noite, quando as luzes se apagam e quando a música acaba, se você for realmente honesto com você mesmo, você vai entender que não adianta tentar silenciar a voz da sua consciência. Não adianta você querer ajustar a sua teologia, a sua prática errada, porque você sabe que Deus está olhando para você, Deus se importa com você, e Deus conhece você, mas você está dizendo: eu sei tudo isso, mas eu não quero fazer a vontade de Deus. Então você foge de Deus talvez por causa de um relacionamento errado, ou porque você se envolve em um negócio errado, você foge de Deus. Ou talvez Deus, quando você era mais jovem, Deus começou a tocar no seu coração, começou a direcionar você para o ministério, mas aí você parou e calculou e disse: sabe de uma coisa, se eu me dedicar ao ministério, vou ter que parar de trabalhar, vou ter que abrir mão da faculdade, e pode ser que eu seja pobre. E eu não quero. Eu quero conforto. Então aquele chamado de Deus, quando você sentiu essa direção de Deus, você acaba dizendo: eu sei o que Deus quer de mim, eu sei que Deus me quer no ministério, mas sabe, eu vou fugir de Deus. Eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça. E fugir de Deus não tem a ver com falta de oração, porque muitas pessoas que estão fugindo de Deus, elas ainda oram. Vão para a igreja, oram, levantam as mãos, oram. Só que a oração de quem foge de Deus não é uma oração de entrega.
É uma oração do tipo, Deus me livra da minha encrenca. Elas ainda oram, mas é para Deus resolver a encrenca que ela se meteu. Aí ela diz assim, oi Deus, tudo bem? Quanto tempo, né? Estou um pouco sumida aqui, sabe como que é? Deus, eu estou com uma encrenca aqui, eu quero que o Senhor resolva essa encrenca que eu entrei. Mas Deus não olha para essa área da minha vida que eu estou em desobediência, não. Deus, foco, Deus, foca aqui, Deus, é aqui nessa área. Foca nessa área aqui, Deus. Eu quero que o Senhor resolva isso. E Deus resolve a sua encrenca, Deus te livra dessa aflição. Aí você depois coloca Deus em escanteio. Então você pode fugir de Deus por causa de um relacionamento pecaminoso, ou por causa de um negócio, ou por causa de uma área específica da sua vida. Você foge de Deus e você sabe que em uma área específica da sua vida você não está fazendo aquilo que você sabe que Deus quer de você. Outra situação que acontece muito é que nós fugimos de Deus quando nós percebemos que a nossa vida não está funcionando. Você percebe ao olhar para a sua vida que a sua vida está estagnada. Alguns dizem assim, a vida da macumbeira na esquina está melhor do que a minha, porque ela está prosperando. E eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu oro, leio a Bíblia, faço tudo, faço missões, mas a minha vida está estagnada, parece que a vida de todo mundo está dando certo, a minha vida não vai para frente. Então por que é que eu vou me submeter à vontade desse Deus que não funciona, que não faz a minha vida funcionar? E aí quando eu olho para a minha realidade, eu percebo que a minha realidade não corresponde à minha crença, porque eu sempre eu ouço na igreja que Deus faz curas, que Deus faz grandes milagres, mas eu percebo que a minha vida está um caos. Então por que é que eu vou me submeter a esse Deus que não faz a minha vida funcionar? Porque eu tenho muitas expectativas em relação ao poder de Deus, mas quando eu olho para a minha vida eu vejo que Deus não me ajudou no momento em que eu mais precisei. E por causa dessas situações, quando nós confundimos Deus com a vida, ou seja, minha vida está um caos, significa que Deus não me ama, o que nós fazemos? Nós fugimos de Deus. Não quero. Olha o caos que está na minha vida. Não quero esse negócio de Deus, Bíblia, igreja, não quero. E nós fugimos de Deus. Bem, hoje nós vamos olhar para a vida de um dos fugitivos mais famosos, conhecido como Jonas. Quando eu falo o nome Jonas, o que vem à tua mente? Escola dominical, aquele desenho que a gente colava na parede, um peixe engolindo um hominho, peixe, algas. Eu não sei você, mas quando eu era criança, eu imaginava Jonas sentado numa mesinha dentro do peixe com uma vela com um pergaminho. Olha que coisa esquisita. Eu não sei onde eu vi isso, mas eu imaginava assim, algas e Jonas lá com um pergaminho lendo com uma velinha. Bem, Jonas ele era profeta em Israel. E o profeta tinha uma atividade muito complexa, perigosa, difícil. O profeta basicamente tinha que ir até um povo e dizer aquilo que eles não queriam ouvir. Mais ou menos hoje, para você entender, seria o que os nossos pais fazem hoje. Os nossos pais falam aquelas verdades que ninguém mais fala para a gente. Aí você diz assim, pai, é o seguinte, eu sou adulto, por favor, não se intrometa na minha vida. Mas você sabe que você precisa ouvir algumas verdades. Então, os profetas tinham esse dever, essa tarefa de ir ao povo e dizer o que o Senhor tinha dito. O livro de Jonas é muito curioso, é diferente de todos os livros, porque os outros livros diz o profeta que entrega a palavra de Deus, mas o livro de Jonas é sobre o profeta que não quer fazer aquilo que Deus mandou. E Jonas, quando Deus diz, vá pregar em Nínive, ou o império assírio, ele diz, não vou. Deus, eu gosto do Senhor. O Senhor é muito legal. Tá? Eu não perdi a fé no Senhor. Eu gosto do Senhor, só que isso não vou fazer. Como nós fazemos? Porque a história de Jonas é a nossa história muitas vezes. Então Jonas ficou sabendo que tinha que pregar para Nínive e ele foi embora. Olha, se naquele tempo do império assírio, que a Nínive era a capital da Síria, se naquele tempo dos ninivitas tivesse uma Olimpíada da maldade, os assírios com certeza seriam medalha de ouro no quesito maldade. Eles eram tão cruéis, tão perversos, que está na Bíblia, nós vamos ler o texto, que diz que a maldade deles era tão grande, que chegou até a presença de Deus. Eles eram grandes militarmente, economicamente, mas também na perversidade, na violência. E Jonas percebe que tem que pregar para os inimigos e Jonas diz, não quero, que vão para o inferno mesmo. Eu não quero chegar num culto domingo de manhã e ver um assírio cantando no coral da minha igreja, é mais ou menos isso que Jonas pensou.
Os assírios, eles eram tão violentos que, segundo estudiosos, eles reinavam por meio do terror. Em outras palavras, eles tocavam o terror de fato. E quando Jonas tem que pregar em Nínive, ele logo associa a maldade e a violência deles. Segundo estudiosos, quando um assírio, um ninivita, pegava um inimigo, ele enfiava uma estaca na parte de trás de um homem, e essa estaca saía pela boca, e ele levantava esse ser humano como uma bandeira, justamente porque eles reinavam por meio do terror, literalmente tocavam o terror na terra. Jonas provavelmente fugiu de Deus porque ele, na cabeça dele, pensou: eu conheço alguém que foi violentado, foi espancado, foi torturado pelos assírios, então eu não quero pregar para essas pessoas. Então Jonas foge de Deus. Vamos ver alguns versículos. Abre aí, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Deus está dizendo: eu estou saturado, eu estou cheio da maldade dele, já deu, basta. Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele tinha dinheiro. O fato de você estar prosperando não é sinal do favor de Deus, tá? Tem muita gente que está prosperando, está fora da vontade de Deus. No caso de Jonas, ele tinha dinheiro para pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Bem, nós muitas vezes lemos esse versículo e não temos dimensão do que aconteceu. Eu vou colocar um mapa aqui para que você entenda. Veja bem, se Jonas tivesse obedecido a Deus, vamos ver o mapa aqui. Jope, aqui está em inglês, mas eu vou traduzir. Nínive, ali em cima. A viagem de Jope até Nínive, dali 500 quilômetros, cerca de 3 dias. Só que Jonas decide sair de Jope e ir para Tarsis. Aqui está 2.500 miles, mas traduzindo 4.000 quilômetros. No tempo antigo, dizer que alguém vai para Tarsis era dizer que a pessoa vai para o fim do mundo. Deus, o que é aquilo ali em cima na árvore? Aí Deus olha, Jonas, tchau, fui. Lembra aqueles desenhos? Jonas foi embora, sumiu. Lembra que fugir é mais sobre distância. E Jonas quer muita distância de Deus, porque ele não quer fazer a vontade de Deus. Há uma lição importante aqui. Pessoas que fogem de Deus vão para lugares estranhos, não é? Porque ficar no mar e viajar por 4.000 quilômetros é muito perigoso. Mas Jonas quer distância de Deus. Pessoas então que fogem de Deus, elas se envolvem em comportamentos estranhos, esquisitos, adotam um estilo de vida esquisito, vão para lugares perigosos. Jonas, na verdade, estava fugindo de Deus, que é amável. Qual é o problema de Deus? Por que ele estava fugindo de Deus? Deus é amável, Deus é fonte da verdade e sabedoria, mas as pessoas fogem de Deus, ignorando que Deus é a fonte da verdade e da sabedoria. Então, quando Jonas se desconecta de Deus, ele está se desconectando do amor, da fonte de sabedoria e verdade. Talvez esse seja o seu caso. Você se desconecta de Deus e automaticamente se desconecta das pessoas, porque você sabe que Deus usa as pessoas para falar algumas verdades para você. E você não apenas se desconecta de Deus ou das pessoas, você também se desconecta da igreja, porque você sabe que na igreja você vai ser confrontado e você não quer ouvir as verdades, que Deus vai usar pessoas para trabalhar na sua vida. Então Jonas decide fugir de Deus. Talvez você esteja fugindo de Deus e se envolvendo em algum relacionamento, algum negócio, e Deus está tentando mostrar para você que não é o caminho certo. Mas olha no versículo 4. Jonas achou que iria dar tudo certo, mas no versículo 4 diz o quê? O Senhor, porém, fez o quê? Soprar um vento. Jonas entrou no navio, eu imagino o capitão dizendo assim: senhoras e senhores, bem-vindo a bordo. Quero dizer que amanhã teremos um café às 8 horas, café delicioso, ovos, leite, bacon, e meio-dia, hambúrguer, à noite um jantar delicioso, vocês terão visões maravilhosas, curtam a viagem. E Jonas está tranquilo. Esse é um cruzeiro maravilhoso, eu estou tranquilo na minha fuga. Versículo 4, o Senhor, porém. Todas as vezes, preste atenção nisso, que você decidir fugir de Deus,
você vai ter que lidar com o Senhor, porém, na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar você pecar com sucesso. O Senhor fez soprar um vento forte e caiu uma tempestade. Talvez você leia esse texto e pense assim, bem, Deus está castigando Jonas. Não. Deus não estava castigando Jonas. Deus estava trazendo Jonas para perto dele. Talvez você esteja enfrentando algumas tempestades também. Talvez você esteja enfrentando o seu ano mais caótico, a situação mais caótica nesta semana. E aí você olha para Deus e fala, Deus, finalmente o Senhor está me punindo, né? Estou pagando pelos meus pecados. Não. Deus não está permitindo a tempestade na sua vida para punir você. Mas Ele está fazendo isso, permitindo esse caos na sua vida para chamar a sua atenção. Usando essa tempestade para trazer você de volta para o lugar onde Deus quer. Olha no versículo 4. Caiu uma tempestade, o barco ameaçava arrebentar-se. Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Os marinheiros começaram a orar, gente. Vocês já perceberam isso? Eles não eram crentes, não eram homens de Deus, mas começaram a orar. E a pergunta é, o que você faz quando você passa pelas tempestades? Eu lembro de uma senhora dizendo assim, na frente da igreja, irmãos, orem por mim, porque eu fui atrás de políticos, de médicos, amigos, autoridades, nada resolveu. Agora a única coisa que me resta fazer é orar. Quer dizer, a oração é o último recurso para essa senhora. E esses marinheiros nos ensinam uma lição interessante, que quando a tempestade abateu sobre o barco, eles começam a orar. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava o seu próprio Deus, e enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Veja, Jonas desce para Jope, aqui Jonas desce para o porão. Pessoas que fogem de Deus sempre vão descendo, sempre vão nessa direção, descendo. Jonas estava dormindo. Olha a curiosidade desse texto. Jonas tinha a resposta para os dilemas daqueles marinheiros, daqueles homens que não conheciam o Deus de Israel. Mas Jonas, que tinha a resposta, ele estava dormindo. Espera aí. Estava dormindo, mesmo sabendo a solução para o problema deles? Nós muitas vezes somos como Jonas. O mundo está clamando por respostas. O mundo está angustiado, o mundo está aflito. E nós que conhecemos a verdade, conhecemos o Evangelho, nós também estamos dormindo. Tem uma frase que diz, em relação a tudo aquilo que você já poderia ter sido, você ainda está dormindo. Vocês já viram um sonâmbulo? O sonâmbulo, ele fala com você. Ele olha para você. Eu lembro da minha prima, estava na sala, eu era bem novo, ela levantou numa noite, eu olhei, prima, e eu olhei para o meu primo, o que ela tem? Ela está mexendo em tudo. Ele disse, não, ela está sonâmbula. Eu nunca tinha visto, primeira vez na minha vida, eu tinha 15 anos. Aí eu toquei no ombro dela e falei assim, prima, você está sonâmbula? Ela olhou para mim e falou assim, sonâmbula teu nariz. E é verdade, aconteceu. E no outro dia eu falei com ela, ela não se lembrava de nada. Nós, muitas vezes, somos sonâmbulos quando o assunto é vida cristã. Nós temos a resposta. Temos a solução para o dilema das pessoas, mas nós estamos dormindo. Veja, no versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele. Olha o versículo 6. Como você pode ficar dormindo? É como se o capitão dissesse assim, senhoras e senhores, o café foi às 9 da manhã, o almoço foi meio-dia, e hoje, excepcionalmente hoje, teremos um culto de oração. Senhor Jonas, você é o nosso convidado. É brincadeira isso, eu fico tentando imaginar como é que o capitão chegou, o tom da voz, mas... Levanta, rapaz, como é que você está aí, dormindo, enquanto a gente está aqui, desesperado? Jonas estava dormindo. No versículo 7 acontece uma coisa muito interessante. Eu fico tentando entender o que era isso, mas bem, para mim eram dados, né? Eles lançam a sorte para ver quem era o culpado daquele caos. Versículo 7, então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça. Imagina assim, Jonas, o seu número é o 5, o seu número é o 6, o 7, então vamos jogar os dados, aí cai no número do Jonas. Aí todo mundo olha para ele, e aí? Quem é que está causando essa desgraça? O que está acontecendo? Explica para a gente. No versículo 8 e no versículo 9, há uma entrevista aqui. Olha que curioso isso aqui, olha que curioso. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, no versículo 9, eu sou hebreu.
Nossa, que bonito, né? Eu sou adorador do Deus que criou os céus, fez o mar e a terra. Olha que coisa interessante. Jonas tem a crença correta, tem um discurso lindo. Eu sou adorador de Deus. Imagina a voz dele assim, eu sou hebreu. Lindo, tem a crença correta, mas a vida está errada. Isso nos mostra que você pode ter uma crença correta a respeito de Deus e mesmo assim está fugindo de Deus. Você pode ter um discurso correto e mesmo assim a sua vida não está correta. É possível. Então eles começam a entrevistar Jonas e eles perguntam, qual é a sua profissão? Jonas não fala no versículo 9 que ele era profeta. Pessoas que fogem de Deus, além de serem insensíveis às necessidades dos outros, como foi Jonas, que estava dormindo, sem se importar com a necessidade dos outros, eles têm vergonha de assumir a identidade deles. Jonas era profeta, mas ele não assume a identidade dele. Então, os homens ficaram apavorados no versículo 10, pois sabiam que Jonas estava fugindo de Deus. E no versículo 11, Jonas dá uma ideia. Visto que o mar, versículo 11, estava agitado, eles lhe perguntaram, o que nós devemos fazer? E Jonas diz, no versículo 12, joguem-me ao mar. Veja, vamos aqui tentar entender a história direito. Se no início do capítulo, Jonas tem um plano que é para partir para Tarsis, agora ele tem um plano B. O plano A falhou, porque Deus interviu. Agora ele tem um plano B. Qual é o plano B? Suicídio. Eu não sei se você olhou para o texto e interpretou assim, mas é óbvio que ele está querendo a morte. Jonas está dizendo para nós aqui, eu prefiro morrer afogado do que pregar para os ninivitas. É isso que ele está dizendo. Eu trabalhei num cruzeiro marítimo e o cruzeiro foi violentamente atacado por uma tempestade, meus irmãos. O navio virou e ficou emborcado, garrafa de uísque, champanhe, pratos, um monte de coisa caindo no chão. E meu chefe chegou em mim e disse, ei, vai lá ajudar a sua equipe. Eu fui. Quando eu estava lá subindo a escada, correndo, tinha um jamaicano com o celular filmando a tempestade. Gente, é inacreditável. Ele abriu a porta do deck e estava filmando. Aí eu vou ver, pelo menos uma vez na vida, quero ver esse negócio. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele, it is very dangerous. É muito perigoso. Dangerous. Aí eu fiquei lá vendo. E aí eu vi uma onda vindo uma atrás da outra e chocando no navio. Pá! E o navio dava uma leve balançada, a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. O mar estava cinza, o céu estava cinza, eu não sabia o que era céu e mar, onde eles se encontravam, parece que estavam grudados, era uma cena assustadora. E aí nesse momento, gente, não pensem que eu sou louco, mas nesse momento eu comecei a me imaginar assim, imagine se eu pulo aqui. Então, você tem essas loucuras de vez em quando, assim? Você vai num lugar alto e você fala assim, nossa, imagina se eu cair aqui. Eu não sei se tem essas loucuras, mas eu comecei a me imaginar ali. E eu vou falar mais uma loucura para vocês. Eu estava preparando essa mensagem, eu perguntei para o chat GPT, olha, quanto tempo uma pessoa sobrevive num mar gelado, com ondas violentas? E para minha surpresa, o chat GPT disse 10 minutos. Mas se você não sabe nadar, aí no seu caso é 2 minutos. Não tem como. Então, vocês entendem agora o que Jonas está querendo? Um mar agitado, provavelmente um gelo. Você não morre afogado, você morre de hipotermia. Jonas está dizendo o seguinte, me joguem no mar porque eu quero morrer, eu quero cometer suicídio, eu preciso da ajuda de vocês porque eu não quero pregar para aquele povo. Eu não quero chegar no domingo de manhã e ver um assírio cantando no coral da minha igreja. É isso que Jonas está dizendo. Eu quero que esse povo vá para o inferno mesmo. E eles fazem isso. Eles jogam Jonas ao mar e aí, antes de jogarem Jonas ao mar, no versículo 13, 14, 15, eles tentam de todas as formas salvar Jonas. Eu fico fã desses marinheiros, parecem crentes. Aí sabe o que eles fazem antes de jogar Jonas? Sabe o que eles fazem? Eles oram e pedem perdão a Deus. Senhor, nós vamos cometer um pecado aqui, mas não adotem esse tipo de coisa na sua vida, viu? Senhor, eu vou comer esse pudim, eu sei que eu não posso, mas perdoa o meu pecado, eu vou comer. Não adotem isso, que isso não vai funcionar. Mas eles, antes de cometer o pecado, falaram, Deus, não temos nada a ver com isso. Ele que trouxe a encrenca para nós. Veja bem, nós vamos nos livrar da encrenca. Nós vamos nos livrar do problema. E aqui tem uma lição muito importante. Quando você foge de Deus e não faz a vontade de Deus, você além de atrair dilemas para a sua vida, esses dilemas
afetam a vida de outras pessoas. Se você é pai ou mãe, se você não honra a Deus, não faz a vontade de Deus, você traz o caos para a sua própria família. Por isso que um pai e uma mãe, eles precisam, quem é líder precisa ser exemplo, para você não trazer dilemas, porque no dia que Deus tratar você, toda a sua família vai sofrer. Então, Jonas cai no mar, e o que acontece? Versículo 15, em seguida pegaram Jonas, o lançaram ao mar, e o mar se aquietou. Aí eu imagino, gente, imagina a cena, está todo mundo assim, olhando com aquele olhão assim para o Jonas lá meio tentando não afundar, e aquela paz, passarinho cantando, o sol, as nuvens, uma musiquinha. Aí alguém chega no capitão, gente, eu estou imaginando, tá? Desculpa se você está muito confuso, mas eu fico imaginando essa cena. Capitão, você acha que a gente pega ele de volta? Porque agora já está uma calmaria aqui. Aí eu imagino alguém dizendo assim, capitão, pelo amor de Deus, se eu pegar esse homem aqui, vai ter briga aqui, deixa essa encrenca fora do barco. Deixa Jonas lá. No momento em que Jonas está no mar, executando o plano B dele, o que acontece no final do capítulo 1, versículo 17? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Preste atenção nisso. Todas as vezes que você decidir fugir de Deus, Deus vai fazer com que algumas circunstâncias engula você. Alguns problemas vão engolir você. Não para te punir, não para destruir a sua vida, não para acabar com a sua felicidade, não para punir você, mas para trazer você de volta para Ele. Porque lembra, quando você foge de Deus, você está fugindo da fonte de amor, de sabedoria e de verdade. Qual é o problema de Deus? Por que as pessoas fogem de Deus? No sofrimento, na angústia, você não tem que fugir de Deus, você tem que correr para Deus. Mas eu estou quase terminando, olha no capítulo 2. Dentro do peixe, não antes de entrar no peixe, não antes de embarcar no navio, não no navio, não no porão, não na tempestade, dentro do problema, dentro do peixe. Jonas fez o quê? Vocês já entenderam a lição, né? Algumas situações vão fazer você orar. E algumas coisas que você quer que Deus tire da sua vida foram projetadas por Deus justamente para fazer você orar, para fazer você se aproximar mais de Deus. Coisas que você quer que Deus te liberte. Deus tire isso da minha vida, senão eu não vou conseguir viver. Deus está permitindo isso, não para te punir, mas para te trazer para perto dele. Dentro do peixe, não antes de entrar no peixe, Jonas orou. Veja, tem uma lição importante aqui. Nunca é tarde para você orar. Eu não sei a encrenca que você entrou nesta semana. Eu não sei qual foi a decisão tola que você fez e complicou, bagunçou a sua vida. Você olha para a sua vida e fala assim, Edom, minha vida está um caos, eu fiz decisões tolas, eu acabei com a minha vida. Eu estou me sentindo assim, dentro de um peixe, eu não consigo ver esperanças. Olha o que Jonas faz. E disse, versículo 2, em meu desespero clamei ao Senhor. Desespero é quando você não é o que você foi criado para ser. O desespero tem uma relação com o lugar onde eu estou, que eu não gostaria de estar, ou com aquilo que eu sou e eu não gostaria de ser. Então você se desespera, você não consegue ter esperança em relação ao futuro. Dizem, e aqui se você não concorda, não tem problema, eu gosto muito dessa frase, desse pensamento, dizem que a depressão é a incapacidade de construir um futuro. Quando você não consegue olhar para o futuro e ver uma luzinha, você vai recuando e você entra em depressão, porque dizem que depressão é excesso de passado, mas a depressão também tem uma relação forte com o futuro, porque você se sente impotente diante de um presente e não há esperança para você, você sente o desespero, sente a tristeza, você é pessimista, porque você não consegue ver saídas para o seu problema. Eu tenho uma notícia boa para você. Não importa a decisão errada que você fez. A notícia boa está no versículo 9, 10, que diz assim, a salvação vem do Senhor, no versículo 9, e o versículo 10, o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Preste atenção nessa lição. Se as suas circunstâncias não mudarem,
fique tranquilo. Deus vai dar ordens às suas circunstâncias para que elas vomitem você para fora delas. Se a sua circunstância difícil não mudar, fique tranquilo, porque Deus é Senhor das suas circunstâncias. Se elas não mudarem, Deus vai fazer esse problema, essa dificuldade, esse caos, vomitar você para que você chegue no seu destino. Todo mundo no livro de Jonas obedece a Deus. O peixe obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus. No capítulo 3, os assírios obedecem a Deus. No capítulo 4, a plantinha, a lagarta obedece a Deus. Todo mundo obedece a Deus, menos Jonas. E eu gostaria muito de saber não sei se vocês concordam com isso, mas seria muito interessante ter Jonas parte 2, né? Porque a gente termina um livro sem saber se Jonas mudou de fato. Mas pelo menos aqui nesse texto, no capítulo 2, Jonas, ele aprendeu a importância da oração. Ele aprendeu que é em vão fugir de Deus. Você pode fugir de Deus, mas você nunca vai conseguir ter sossego, porque Deus vai atrás de você, porque Deus é fonte de amor e sabedoria. E talvez você esteja olhando para essa história e esteja dizendo assim, não, eu não acredito que Jonas foi real, mas Jesus citou Jonas. Jesus disse, olha, assim como aconteceu com Jonas, vai acontecer com o Filho do Homem. Ou se você não acredita nessa história, procure no YouTube, um americano em 2018 foi engolido por um peixe, ficou 40 segundos dentro de um peixe. Sabe o que a gente aprende com o livro de Jonas? Que Deus controla tudo e é em vão fugir de Deus. E talvez você venha à igreja, você lê a Bíblia, faz as suas orações, mas no fundo, no seu coração, você sabe que você está distante de Deus. Tem uma frase que diz assim, você está tão distante de Deus quanto você deseja estar. Deus está chamando você. Deus quer que você volte para Ele. Talvez uma área da sua vida específica, talvez uma relação, talvez um negócio que você se envolveu, e você sabe que você está distante de Deus, mas Deus ama você. Deus ama tanto você que se Ele tivesse uma foto sua, estaria na carteira dele, se Ele tivesse uma foto sua. Se Deus tivesse uma geladeira, sua foto estaria na geladeira dele. Porque Deus ama você. Então Deus não está tentando destruir a sua vida, a sua felicidade. Deus quer você com Ele. Então essa semana você vai fazer algo diferente. Você vai pegar um papel e vai colocar atrás da sua porta. E você vai colocar algumas metas para a sua semana. Qual é a área que eu preciso me corrigir, que eu estou fugindo de Deus? Eu vou então fazer um sacrifício aqui, deixar de usar o celular, ou visitar alguém, ou pregar para alguém. Deixa Deus usar você. Não resista. Levante uma bandeira branca. Deus, eu me rendo. Vamos colocar de pé?